E hoje o assunto é a mudança que o presidente Lula está realizando, né? Ele tira o Paulo Pimenta da comunicação, escolhe um marqueteiro como substituto. Precisa mudar a imagem o presidente Lula, professor? Ô Flávio, o Paulo Pimenta, ele já era um caroço de azeitona em boca de banguela há muito tempo, né? Tava rodando ali. Já tava há muito tempo para cair. Na verdade, desde que o governo Lula começou, o Paulo Pimenta enfrenta muita resistência dos ministros e também da Câmara e do Senado. Já foram várias vezes em que a cabeça dele foi solicitada ali por ministros e por deputados e senadores também. Então eu acho até que durou demais, porque o Paulo Pimenta nunca fez uma comunicação de governo que pudesse ser elogiada. Pelo contrário, o governo em muitos momentos mostrou vários discursos diferentes sobre temas comuns. Vou citar um exemplo só, na economia, em que o Lula falava uma coisa e o Haddad falava outra. Então não há um problema na pasta da comunicação. Há um problema de comunicação do governo, que se comunica mal e que infelizmente não consegue unificar o discurso. Tem um discurso hoje que é muito diverso, que é muito, enfim, ele não se alinha ao que o governo necessita, porque cada pasta fala aquilo que pensa. Mas me chama a atenção, Flávio, o tipo da troca. Uma coisa é você trocar um jornalista por outro, para fazer uma assessoria de comunicação. A outra é você buscar um profissional do marketing, né? Que é exatamente o que está fazendo agora o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula, buscando um marqueteiro que foi o responsável, inclusive, pela campanha do Lula em 2022, que é o Sidônio Palmeira. Então, o Sidônio é alguém que vem da publicidade, já trabalhou em alguns governos da Bahia, começou trabalhando para a Lídice da Mata do PSDB lá no ano de 2002, tem toda uma vivência com a publicidade, com o marketing político e eleitoral. O que mostra que o governo não está preocupado apenas em tentar unificar um discurso de comunicação por parte institucional, mas também já pensando na eleição de 2026. Quer dizer, ele precisa melhorar a imagem dele diante do povo brasileiro, Raul Borges? Precisa, até porque, de acordo com o governo, tem muito para ser mostrado. Segundo o governo, tem muito para ser mostrado e infelizmente isso fica encaixotado no meio das polêmicas, no meio dos problemas e principalmente, Flávio, no problema que vem relacionado à economia. Porque para o governo os números da economia são bons, mas para a população de uma forma geral e para o mercado a economia não vem agradando. Então é preciso buscar uma sintonia entre essas versões, entre essas visões, porque a gente sabe que a economia pode fazer o presidente, pode derrubar um presidente, né? Não vale a pena para o Lula ou para qualquer governo chegar em ano eleitoral com a economia capenga. Então não tenho dúvida nenhuma que a ideia é ajustar esse discurso para tentar mostrar um grau de prosperidade, de crescimento do Brasil, para tentar se alinhar com as eleições. Mas, repito, chama a atenção a saída de um ministro que é de uma veia política, que vem de dentro de uma formação política, para a entrada de um marqueteiro que vai trabalhar exatamente a imagem do governo. Isso é um ponto positivo, professor? Não gosto, Flávio, de marqueteiro dentro de governo, porque me parece que se fantasia muito o efeito do ato, da ação, do governo em si, né? Eu prefiro quando você tem um cargo ocupado por uma pessoa técnica que trabalha com comunicação institucional. Essa questão da publicidade, ela é importante, ela é, mas você precisa fazer uma publicidade que reverencie os fatos, que comprove os fatos, que traga a eficácia dos fatos. E me parece que nesse sentido a ideia é muito mais tentar trazer uma grandiosidade para o governo onde não existe. Hoje a gente tem um governo com problemas, muitos problemas, e a ideia é maquiar esses problemas com o marqueteiro. Se for por esse caminho, eu sou absolutamente contra.